Da hora. Por que que tu criou a Unidub? Então, boa pergunta. Porque tu estava trabalhando antes. O dublador, ele é necessariamente um freelancer? Sim, É? todo mundo é freela. Porque o dublador grava em todos os estúdios, às vezes faz locução, trabalha em teatro, em rádio, Tá. em TV, né? Então O mercado é um do freela. jeito que tem que ser freela. Exato. Aí, eu sempre dublei. Aí dublei o Goku. Aí, porra, o Goku foi minha primeira vez, assim, que eu percebi que as pessoas reconheciam minha voz em outras coisas. Que acho que o Goku era tão marcante que passava um filme, é o Goku, né, é o Goku. As O pessoas Goku começaram... é de uma nação inteira, tipo, de uma geração inteira, Sim. foi uma referência de homem. Eu Aham. sempre reconheci o Goku e o Seiya. Sempre. E aí eu comecei a reparar nisso. E por causa de uma entrevistazinha aqui, uma matéria numa revista daquele nicho específico ali, as pessoas começaram a saber que aquela voz tinha um nome. E aí eu falei, cara, agora eu preciso manter o meu trampo em alto nível. Não dá pra de vez em quando eu Fazer tocar fazer um saca? teste. Vamos ver se esse personagem vinga. E não vinga. Não, entra lá, faz o teste e vai embora. Ou grava mais ou menos um filme, você tá cansado, você tá não sei o quê. Entendi. Fazer mais ou menos, ninguém sabe que eu sou, hoje eu tô cansado, esse filme é uma porcaria. Não, eu tive que manter o meu trabalho em alto nível em tudo. Então foi legal porque o Goku me transformou num profissional melhor. Foi o seu primeiro hit grandão? Acho que foi. Isso foi quando? 99, eu acho, por aí. Aí beleza. Então eu me tornei um dublador, um profissional melhor. Aí quando eu virei diretor, eu passei a ter um nível de exigência que eu tinha comigo mesmo dublando, então me tornei um bom diretor. E aí me tornei coordenador artístico da Alamo. Alamo. Versão brasileira, Alamo. Que da hora, né? Você tem história nesses lugares Sim, aí, né, pô, mano? demais, Trabalhou na cara, legal Herbert pra- Richards também? Uma vez, Ah, uma que vez. da hora, que Porque da hora. a Herbert era no Rio, né? Aham. Mas é legal essa história, me lembro de contar. Tá. Aí, porra, eu comecei a... Eu gostava muito do meu trabalho, que também tem outra história aí, né? Eu fazia teatro, novela, tudo assim que o ator faz, publicidade. Qual novela que tu fez? Onde eu conheci o Celton foi na Braço de Ferro, uma novela na Bandeirantes, década de 80. Fiz umas 3 na Bandeirantes, umas 2, 3 no SBT, fiz algumas coisinhas na Globo. Então você já fazia coisa Vou pra procurar, caralho. Sim, vou eu procurar umas trabalhava- paradas de eu tu trabalhei lá, bastante, novão lá, fazendo as Imagina novelas. ele lá, imagina, galãozão. Imagina. Aí eu era Ronald McDonald e tal. E aí eu escolhi ficar na dublagem. Um dia eu falei, puta, eu vou parar tudo e vou ficar na dublagem, porque era o que eu gostava de fazer. Cara, era o que eu mais gostava de fazer. Só uma pausa. Como é que tu foi parar sendo Ronald McDonald? Então, Isso aí tá aí um bagulho que eu não esperava. eu já não lembro nem porque que eu tava falando, que você tinha Não, eu perguntado. te perguntei por que tu criou a Unidub. Isso, pode... Olha, eu não ia chegar nunca nisso aí. Aí... Então eu sempre fiz coisas que eu gostava, sempre. Então, tipo, eu jogo poker. Então eu jogava com os amigos, tinha dia que tava chato, eu dava um all-in, nada a ver e tal, e ia embora. Eu saio fora quando eu não tô gostando das coisas. Aham. E aí a Alamo fechou. E a gente trabalhava na Alamo com uma preocupação artística muito bacana, muito legal. Eu gostava daquilo. Aí a Alamo fechou. Eu fui dirigir em outro estúdio, que eu gosto muito de lá, adoro as pessoas que estão lá, sou super amigo dos donos. Qual é o nome? Vox Mundi. Só que na época eles trabalhavam só com Discovery. Basicamente só com Discovery. Que era então, aquelas dublagens engraçadas, né? e tipo, Foi aí que você fez o Bear Grylls? cara, não, foi em outro lugar. E Muito antigo. Né? E aí os caras trabalhavam assim. E quando eu fui pra lá, como a Alamo fechou, parte do trabalho da Alamo migrou pra lá e eu fui dirigindo essas coisas. E eles tinham um jeito de trabalhar que funcionava muito mais em produtos da Discovery do que em live action, em coisas de dramaturgia e tal. O que era? O que era? O quê? O que era esse jeito? É que já viu como é a dublagem do tipo, Discovery? você não Sim, pode, sim. você não pode, vai ele não pode, vai ele não pode, vai falando não pode, vai, põe qualquer um. Entendi. Que vai dar certo. Entendi. Você grava um filme, por exemplo, eu vou chutar né? Você grava um filme, no ritmo de gravação, tem um negócio que a gente chama de anéis, e lá no Rio chama de loop.
você grava 25 loops por hora. Lá os caras gravavam 40. Ou seja, Paulado, loucura, Passou, gravou, Vai. valeu, seguiu. Passou, gravou, valeu, seguiu. E, cara, pra eu dirigir as coisas que eu dirigia, filmes e tal, não dava pra ser nesse ritmo. E aí eu comecei a me incomodar, comecei a tretar um pouquinho e tal. E a Vox é um puta lugar legal. É um puta estúdio profissional. Os donos, porra, tem uma sensibilidade, assim, saca? Porra, bem legal. Mas não eu falei, encaixou pra mas não você. encaixou. E aí eu falei assim, cara, se eu não tô feliz aqui, que é um lugar bacana, onde que eu vou trabalhar do jeito que eu quero? Entendi. Porque eu já não concordava muito com a dinâmica dos estúdios, né? Falei, cara, onde que eu vou trabalhar? Aí fiz uma loucura, falei, vou abrir um estúdio. Por que loucura? Do nada. Parece legal pra caralho. Ah, cara, porque eu tinha uma segurança ali que eu ganhava X mil por mês, todo mês. Ia pra casa, acabou. Né? Hoje não, eu trabalho Depende o agora. tempo inteiro, E todo agora Hoje dia. você tá cagando, tá no Domingo. celular trabalhando. Exato. Sim, sim. E outra, você tem que comprar equipamento, você passa a ter funcionário. Eu não sabia fazer orçamento, eu não sabia quanto que os caras cobravam. Então, é uma loucura. Hoje, que a minha empresa é bem grande, Isso foi quantos anos atrás? Você isso descobriu? faz uns 10 anos. Ah, caralho, tem tempo pra caralho já. Na verdade, é que 10 anos não, foi outra coisa. Deve fazer uns 7, 8. Mas eu Tempo pra considero, mas eu considero que a minha empresa tem 3 anos. Por quê? Porque houve uma mudança societária e tal, não sei Tá. o quê. E aí eu cuidava muito da parte artística. Hoje eu cuido da empresa como geral. um todo, assim, exato. Então foi uma loucura você largar a certeza da grana e da comodidade por arriscar pegar o dinheiro que você tem e comprar equipamento, alugar uma casa, Mas montar a vida não é estúdio. isso, cara. A vida é isso, porra. Então foi isso, entendeu? Eu falei, porra, eu quero trabalhar num lugar que seja do jeito que eu goste. E como eu não via essa perspectiva, eu falei, Vou fazer o meu. foda-se, vou fazer o meu. Mas eu adoro isso. E aí foi legal pra caramba. Foi muito difícil Eu no começo? descobri muita desculpa. coisa. Até hoje é difícil pra caramba. Não, imagino, mas no começo deve ter sido assim. Então, engraçado, no começo eu não tinha essa consciência, eu tava tão voltado a fazer o trabalho do jeito que eu achava, que no começo, puta, era divertidíssimo, eu tava muito feliz, não entrava muito dinheiro e tal, mas tudo que eu fazia de um jeito assim, saca? Caralho, era isso É. que eu queria estar fazendo mesmo. Acertei. Exatamente, do tipo fazer uma loucura. O Fábio Lucindo dublava o Zac Efron. E aí eu peguei um filme do Zac Efron, ele morava em Portugal, na época não tinha essa coisa de gravação remota e tal. Cara, eu paguei uma passagem para ele vir de Portugal, gravar e ir embora. Tipo, meio que isso não existe. Mas assim, eu paguei, o filme vai sobrar quanto? Vai sobrar 8 mil? Quanto que é a passagem? 6? Dá para pagar? Foda-se. Ele vem e grava aí. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Pra ficar excelente o bagulho. Exato. E aí foi assim que nasceu o Entendi, Unidub. cara. Com a minha insatisfação com o mercado, eu vou fazer o quê? Vou cruzar os braços e falar, é assim mesmo, é a vida? Eu falei, não, vou pra cima. Aqui eu não sei como é no mundo, mas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, quando é um filme vamos lá, nesse filme aparece o Arnold Schwarzenegger. Eu já sei qual é a voz que vai vir no Arnold Schwarzenegger. E você falou que esse cara aí dublava o Zac Efron. Não importa o filme que ele tá fazendo? Não, se você buscar na internet, você vai ver que, tipo assim, ele fez 10 filmes, teve um cara que fez 6, teve outro que fez 2, teve um monte que fez 1, mas tenta se manter o máximo possível. É legal, porque se é a mesma voz, aí o público vai se convencer da Sim. dublagem no futuro mais Mas facilmente. é comum, então, manter o mesmo dublador pro mesmo ator? Sim, principalmente os atores mais famosos, né? Tá. Hoje em dia tem uma conexão bacana entre Rio e São Paulo. Antigamente não tinha muito. Havia até uma concorrência, um troço meio... Sempre achei Regional, nada a idiota. ver. Putz. Mas enfim, isso morreu. Acho que a internet também ajudou as pessoas a se conhecerem. Viu que o jogo é geralzão, né, mano? Não, e cara, se a dublagem tá boa, ela levanta todas as outras, sabe? O seu produto... Se podcast fosse todos horríveis, porra, de vocês não ia fazer sucesso por mais que
que fosse bacana, porque as pessoas já partem do princípio que podcast é ruim. Então, porra, o de vocês, sendo brilhante, vocês levantam outros. E levantam o nível também. As pessoas falam, porra, eu quero fazer daquele jeito, pô, muito legal tal coisa e tal. Vocês não vão perder público, pelo contrário, vocês passam a formar mercado. Cara, muito então, bacana. essa é uma visão que eu sinto que falta pra muita gente. Porra, né? mesmo